Glória a Deus. Liviane, abra a Bíblia aí, no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7. A nossa campanha é Tudo é Possível ao que crê. Quando os pais procuram Jesus, porque o seu filho está endemoniado há muito tempo, e o discípulo não consegue expulsar o demônio, Jesus pergunta para ele: há quanto tempo se sucede isso com essa criança? Ele fala assim: desde a infância. Desde quando ele é pequeno, ele sofre desse jeito. Eu quero falar nessa noite, irmão, sobre maldição. É meio contraditório, porque a palavra do Senhor diz assim, ó: aquele que está em Cristo, nova criatura é, e eis que tudo se fez novo. Mas como é que a gente vai falar de maldição para um povo de Deus, para um povo que está na igreja? Essa é a diferença. Está em Cristo e está vindo à igreja. Vir na igreja não quer dizer que você está em Cristo. Você está em Cristo quando você obedece a palavra do Senhor, quando você cumpre os mandamentos de Deus, quando você foge da aparência do mal, quando você resiste às paixões deste mundo e quando você vence a tua carne. Aí você está em Cristo. Agora, fora disso, você está sujeito às maldições. Infelizmente, nós queríamos que todos tivessem 100% em Jesus. Quem aqui nessa noite pode falar: pastor, eu estou 100% com Deus? Levanta a mão. Ué, por que não levantou a mão? Pastor, eu estou 100% com Deus. Eu não errei um pouquinho. Se você não errou nem um pouquinho, se você está realmente firme com Deus, sem oscilar, sem vacilar, esse versículo serve para você. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, e eis que tudo se fez novo. Senão, você está sujeito a pegar aí essas maldições também. Nós estamos aí agora vivendo uma época de frio. O que acontece na época de frio? Tem um vírus de gripe voando aí, não é isso? No ar. Quem não tiver imunizado com aquela vacina, não vai pegar essa gripe. Agora, quem tiver imunizado, não vai pegar, perdão. Quem não tiver imunizado, vai pegar a gripe. É a mesma coisa. Quem tiver imunizado, evangelista John, contra a maldição, ela não vai te alcançar. Porque a palavra do Senhor diz que maldição sem causa não pega. Você tem que provocar a maldição para ela te alcançar. Ela tem que ter um caminho. Eu vou falar sobre isso aqui. Eu estou falando isso aqui porque vai para a internet. Nós sabemos que tem uns curiosos aí. Tem aqueles que gostam de estar observando as falhas. Então a gente tem que explicar direitinho. Porque se a pessoa estiver em Cristo, realmente nenhuma maldição há na vida dele. Mas nós sabemos que tem uns crentes ioiô, né? Morno e frio. Então esses estão sujeitos à maldição. Tem aqueles que estão procurando se acertar com Deus. Ainda estão na batalha ainda. Então a gente vai aprender nessa noite como se imunizar contra essas maldições, essas palavras, essas coisas espirituais que estão por aí, que precisam ser neutralizadas na nossa vida. Tiago capítulo 4, verso 7. Primeira coisa: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tem que ter uma luta, uma batalha travada, para que você vença o diabo. Tem que resistir. Resistir o que, pastor? As tentações, as lutas e batalhas do dia a dia,
para que você venha transgredir os mandamentos do Senhor. Sabe qual é a maior vitória do diabo? É quando você transgride os mandamentos de Deus. Quando você deixa de observar a palavra do Senhor. Quando você deixa de ler a Bíblia. Quando você deixa de observar aquilo que Deus quer que você faça. Essa é uma vitória. Ponto para o diabo. Quando você transgride um dos mandamentos. E nós vamos entender isso aqui. Abra também aí, Liviane, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 27. Porque depois nós vamos orar. Nós vamos orar. Porque não adianta aqui nós consagrarmos a nossa vida, expulsar o demônio de você e a porta continuar aberta. Não adianta nada. O que acontece aí? Quando alguém é assaltado, o que ele faz? Foi assaltado. Vou botar um alarme aqui, vou botar uma câmera, é ou não é? Vai se preparar para que não seja pego de surpresa de novo. Então é assim que acontece. Eu vou observar aonde que esse demônio entrou, qual foi a área que esse espírito entrou, e eu vou quebrar essa maldição na minha vida. Efésios capítulo 4, versículo 27. Abra a sua Bíblia aí, e vamos acompanhar aqui em nome de Jesus. Está ali, ó. Não deis lugar ao diabo. Você já ouviu alguém falar assim, dá lugar ao Espírito Santo de Deus? Aí você fala assim, dá lugar ao Espírito Santo de Deus é movimentar, falar em língua estranha. Dá lugar ao Espírito Santo de Deus é ficar ligado, prestar atenção no culto. Deixa Deus te usar realmente no mistério, língua estranha, o que for. Mas a palavra diz ali, ó, não deis lugar ao diabo. Como é que a pessoa dá lugar ao diabo? O que a palavra do Senhor diz? Irai-vos, mas não pequeis. Vença a tentação. Vença as lutas diárias. Vença os ardis do diabo. Vença as setas do inimigo. Né? Porque ele quer isso. Ele quer que essa seta inflame. São palavras que são jogadas ao vento. São palavras negativas, nós vamos aprender isso aqui. Que você acha que não tem jeito. Por que Deus ia querer cobrar de mim e de você palavras ociosas que nós falamos ao vento? A palavra do Senhor diz que nós vamos prestar conta para Deus de toda palavra ociosa que falarmos. Coitado das mulheres, hein? Tadinha das mulheres. Mulher fala pouco, né, irmão? Brincadeira, só para descontrair. Mas a palavra diz que nós vamos prestar conta a Deus, irmã Elaine, de toda palavra ociosa. Aquela palavra que não deveria ter saído dos nossos lábios. Aquela palavra que não deveria ter saído naquela hora, naquele momento. Não era para ter sido dita. Quantas pessoas se arrependem de ter falado algo? Se pudesse, voltava atrás. Falaria assim, ó, engole de volta. Mas não tem jeito. Palavra jogada ao vento. Quando vê, já feriu, já machucou, já cresceu uma erva daninha no coração daquela pessoa. É terrível. Então, não deis lugar ao diabo. Alguém te provoca, alguém te irrita, alguém te ira, e você acaba se igualando a ele. Né? Falando mais alto. O que a palavra do Senhor diz aqui? Quando Jesus estava lá com os apóstolos, na última ceia, aqui na terra, ele falou, um de vocês aí é um capeta. Vou falar a linguagem popular. Um de vocês é o diabo. E todo mundo ficou assim, mas espera aí, quem que é o diabo aqui? Falou, aquele que colocar a mão comigo no prato aqui, esse é o que vai me trair. Ou seja, é aquele que já está com pensamento ganancioso. Vou vender Jesus por 30 moedas de prata. Vou entregar ele, vou ganhar um dinheiro. Olha o pensamento. Já estava o quê? O diabo tinha se infiltrado no pensamento. Ou seja, ele já deu lugar àquele pensamento. Um exemplo simples. O camarada é casado. A mulher é casada. Mas ela fica viajando sempre com o pensamento no amante. Ah, se o meu fosse igual a ele. Ah, se a minha fosse igual a ela. É um pensamento.
E você está dando legalidade. Você está fantasiando aquilo. Dando lugar ao quê? Ao diabo. Porque você vai transgredir um mandamento da Bíblia. Abre aí, pastora. No livro também de Êxodo, capítulo 20, verso 5. É libertação, meu irmão. Então segura aí. Eu tenho que fazer meu papel aqui. Se eu não fazer, ele vai cobrar de mim. Se eu for relapso aqui, se eu for negligente aqui, Deus cobra de mim. Êxodo capítulo 20, verso 5. Presta atenção. Isso aqui, ó. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam ou que me aborrecem. Quem vai visitar? Deus. Até a 3ª e 4ª geração daqueles que aborrecem a Ele. A palavra do Senhor diz que quando nós fazemos a vontade de Deus, nós somos odiados pelo mundo. Mas quando fazemos a vontade do mundo, nós aborrecemos a Deus. E a palavra do Senhor diz que nós não podemos servir a 2 senhores. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor, sou Deus zeloso. Sou um Deus ciumento. Eu sou um Deus que zelo. Você não quer dividir teu marido com outra, quer? Você quer dividir teu marido com outra? Quer dividir tua esposa com outra? Claro que não. Deus também não quer dividir você com ninguém. Deus não quer você adorando a Ele e adorando a Baal. Deus não quer você se curvando aqui de joelho para Ele e se curvando diante de outros deuses. E quando eu falo se curvar diante de outros deuses, não é simplesmente chegar e se curvar diante de uma imagem, não. Tem pessoas que idolatram outra pessoa mais do que a Deus. Eu não vivo sem ela, eu não vivo sem ele. Sem o meu carro eu não sou ninguém. Ei, isso é idolatria. Sem o meu emprego, sem a minha casa, eu não sou ninguém. Idolatria. Está colocando a tua confiança no que você tem e deixando Deus em segundo plano. E Deus é um Deus zeloso. E quando uma pessoa ela fala assim, eu não quero saber de Deus, quando essa pessoa ela decidiu ficar do lado de fora, pastor, eu não faço mal para ninguém, eu não sirvo a Deus. Só o fato de você não servir a Deus, tu está servindo ao diabo. Porque todo aquele que não faz a vontade de Deus, está fazendo a vontade do diabo. Não tem meio termo. Não pensa você, porque você não adora a Deus, você não faz mal para ninguém, que o diabo não vai tocar em você. Engano seu. A palavra do Senhor diz que Ele está ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Então tem que ficar ligado, igreja. Tem que ficar vigilante. Tem muitos crentes, vou falar de crentes. Muitos crentes, não estou falando nem de ímpio, debaixo de maldição. Sabia disso? Está debaixo de maldição. Crentes que estão caindo endemoniados na igreja. Pessoas que estão há muito tempo na igreja. Tem que ver qual é a brecha. Qual é a área que o inimigo está atuando. Tem que fazer uma avaliação para ver. Não é para aceitar isso não. Eu tenho que ver qual é a área que eu estou dando brecha para que esse inimigo atue na minha vida. Eu tenho que ver por que a minha vida não melhora, por que a minha vida está sempre desse jeito. Nós temos o mundo espiritual, invisível. Hoje de manhã eu preguei. Quando o moço de Eliseu saiu da tenda, ele olhou para o alto e estava cercado por um grande exército de inimigos. E ele falou, ai meu Senhor, o que faremos? Estamos cercados. E cutucou o profeta, estamos cercados. O profeta falou,
não temas, maior é o que estão conosco do que os que estão com eles. 2 exércitos espirituais. Aquele homem só viu o exército da Síria, o terreno, mas ele não enxergou o exército de Deus, que estava acima do exército da Síria. E quando você pensa, eu até falei com Deus de manhã, orando ali e tal, no programa, eu falei, Senhor, não entendi, porque se o Senhor mandou uma milícia de anjos, aquele monte de anjo, e o homem pede para cegar todo mundo, não precisava aqueles anjos lá. Entendeu? Eu questionei, eu falei, não precisava daqueles anjos lá. E um homem de Deus, um servo do Senhor, olha, peço que feira todo mundo de cegueira. Os anjos nem se mexeram. Todo mundo ficou cego. Mas para que, Senhor, aqueles anjos estavam lá? E Deus falou, para mostrar que eu sou maior do que aquele problema que ele estava vendo. O meu exército é muito superior ao exército do inimigo. Outra coisa que Deus falou comigo, eu fiquei feliz da vida. Pode alguém até questionar, mas é uma coisa que ele falou comigo. Demônios, eles não se procriam. A quantidade de demônio que está na terra é essa e acabou. Agora, os anjos de Deus também não se procriam. A quantidade de anjos que está na terra é essa e acabou. Para cada demônio que perturba você, Deus tem 2 anjos poderosos para tomar conta dele. Não, você poderia ter glorificado melhor do que isso. Para cada demônio furioso, brabo, que quer te destruir, Deus tem 2 anjos poderosos para te guardar. E outra coisa, pode agradecer a Ele. Deus falou o seguinte comigo. Acredite em você se quiser ou não, mas Ele falou comigo. E eu confesso a você que eu não preguei nada disso aqui que eu estou falando. Deixei para falar hoje aqui. Eu sou Deus que crio todas as coisas. Se eu quiser, eu aumento o meu exército de anjo. Entendeu? O exército do diabo está limitado, mas o de Deus não está limitado não, meu irmão. Se Deus quiser fazer amanhã 12 milícias de anjos, Ele faz. E amanhã, Ele faz porque Ele é Deus. Ele é o Criador. Quem criou os anjos foi Deus. Pastor, Deus criou o diabo? Não, Deus criou o anjo. O diabo que se rebelou contra Deus. E perdeu a sua originalidade, que era o reflexo da glória de Deus. Deus falou comigo. Os anjos, eu posso fazer quando eu quiser. Quando Satanás veio para a terra, ele levou a terça parte dos anjos. E já tinha, e deixou alguns anjos lá no céu. Esse que eu falei com você. Para cada um que te perturba, esse cramunhão aí, esse capeta, esse demônio que perturba você, tem 2 anjos ali. Não devemos servir a Deus e ao diabo, porque um deles vai ficar aborrecido. Tem gente que serve a Deus na igreja, adora aqui, mas em casa ele adora o diabo. Louva a Deus com a sua boca, adora a Deus com a sua boca, mas em casa canta música mundana, no programa de TV, dança a música mundana. A boca que louva o Senhor é para o Senhor, meu irmão. Não tem nada a ver. Tem sim, porque Deus ele é ciumento. Se você está com seu marido, eu vou abrir o verbo aqui, tá, meu irmão? Se você está com seu marido naquele momento maravilhoso, em vez de você chamar o nome do seu marido, você chama o nome de outro, o que vai acontecer? O pau vai quebrar, não ou não vai? Se você está com a tua esposa, você está com o teu marido, e vocês estão naquele momento maravilhoso, e aí, em vez dela citar o teu nome, ela cita o nome do Ricardão. O pau vai quebrar, meu irmão.
É a mesma coisa, Deus. Você adora a Deus aqui. Eu te amo, Senhor. Eu te adoro. Tu és o meu rei. Tu és o meu Senhor. E lá fora você está falando que outro é teu rei, que outro é o teu Deus. Pelo amor de Deus, meu irmão. Muda isso. A boca que louva a Deus é para louvar a Deus. A sua boca adora o Senhor aqui, exalta a Deus, engrandece a Ele, mas na tua casa tu xinga palavrão. Que isso? De uma fonte não pode jorrar duas águas, ou amarga ou doce. Deus não divide a glória dele com ninguém. Não divide. Caramba, minha vizinha tinha que estar para ouvir essa palavra. Não, é você mesmo que tinha que estar aqui para ouvir ela. Por que meu irmão não veio? Não, é para você. É para a gente. É para nós. Tem gente que fala assim, eu falo mesmo, não quero nem saber não. E abre a boca mesmo, e xinga, e fala. Abra a sua Bíblia aí no livro de Deuteronômio, capítulo 11. O mistério hoje aqui é a palavra. A mão na cabeça hoje aqui é a palavra. A expulsação do demônio hoje aqui é através da palavra, meu irmão. Já participei de culto em que demônio manifestou enquanto a palavra era pregada. E eu creio nesse Deus. Detalhe, era crente, dirigente da igreja. Está pensando que? Você pensa que eu parei a pregação para expulsar o demônio dele? Não, ficou lá estribuchando lá. Depois que eu preguei que eu fui lá expulsar o demônio. Ficou lá todo torto o evangelista John. Na porta da igreja lá. Falei, ninguém bota a mão não. Vou pregar a palavra aqui. Depois eu expulso o demônio. Ficou lá se contorcendo todo. Deuteronômio capítulo 11. Abriu aí? Verso 30. Verso 26, perdão. O que está escrito aí, igreja? Bem alto. Eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe, meu irmão. Qual que você quer? Se eu falar assim, qual que você quer? A bênção ou a maldição? Quem vai escolher a maldição aqui? Ninguém. Eu falo, eu quero a bênção, pastor. Mas com a tua atitude, tu escolhe a maldição. Abre aí, pastora, verso, capítulo 30. Verso 19. Vê se é isso mesmo, 30, 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deus é tão bom, mas Deus é tão bom, diga para o teu irmão, Deus é bom. Ele é tão bom, John, que ele nos dá uma dica. Olha lá, os céus e a terra eu tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, bênção e maldição, e escolhe, pois, a vida. Ele deu uma dica. Ele deu uma dica. Ó, escolhe, ó, maldição e vida. Escolhe. Aí ele fala assim, ó. Vida. Escolhe a vida. Prefira viver a vida. Mas infelizmente, tem gente que está escolhendo a morte, está escolhendo a maldição. A maldição, irmão, ela se infiltra sutilmente na nossa vida.
sorrateiramente ela se infiltra na nossa vida. E a pior maldição que se infiltrou no ser humano foi a maldição do pecado, que Adão e Eva deixou se infiltrar lá no Jardim do Éden. Mas essa maldição, ela já foi quebrada. Ela foi quebrada quando nós estamos em Cristo, como nós falamos no início. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, e eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo não está sujeito à maldição. Quem está no Senhor, a maldição é quebrada. Quem está em obediência a Cristo, maldição não pega nele. Por que você acha que tem um monte de crente aí com medo de macumba, de feitiçaria, de bruxaria? Porque está devendo. Lá mudou calabás. Está devendo. Tem crente aí, meu irmão, que corre do diabo. Não, manda outro. É que eu não estou capacitado. Eu tenho que me consagrar. A consagração é diária. Eu tenho que estar com a vida no altar. Não, daqui a 3 dias, irmão, eu vou aí, porque o negócio aí é sério. É sem vergonhice. Ele está se escondendo, porque está no erro. Tem que ter uma vida diária. Aí está devendo. Pastor, fizeram uma feitiçaria para mim. Uma bruxaria. Maldição sem causa não pega. Mas quando tem causa, pega. Se colocou a mão onde não devia, minha irmã, paga o preço. Está me entendendo? Então, para quem está em Cristo, aquilo ali já escolheu a vida. Bênção pura. Já percebeu que existe uma situação que persegue a tua família? Espera aí. Isso aconteceu com a minha tataravó. Aconteceu com a minha bisavó. E aconteceu com a minha mãe também. E está acontecendo comigo. Isso é maldição. Ô pastor, eu pensei que isso aí era genética. Isso é maldição. E Deus pode quebrar isso, meu irmão. Deus é o Deus que criou você. Ele pode quebrar isso aí. Ele pode mudar isso. Só depende de você. A maldição pode ser quebrada em você. A maldição que estava sobre a tua família, sobre a tua avó, sobre o tataravô, sobre não sei quem, pode ser quebrada em você. O Brasil, ele tem uma maldição. Qual é a maldição do Brasil? Maldição da malandragem. Todo mundo quer se dar bem. Isso começou lá atrás. Quando os próprios portugueses faziam barganha com os índios. Se tem um povo que gosta de fazer troca e barganha, é o povo brasileiro. E cada um quer se dar bem. Porque lá no início foi assim. A pedra fundamental do descobrimento foi isso. Eu te dou isso e tu me dá o ouro. Te dou isso e tu me dá o ouro. Quer dizer, sempre levando vantagem. Todo aquele que troca, meu pai, meu irmão, ele gostava desse negócio de troca. Uma vez eu não entendi nada. Que lá de casa saiu uma geladeira boa, uma televisão colorida boa da época, e entrou um passarinho lá em casa. Falei, aonde que esse passarinho vale mais do que uma... Eu era pequeno, hein? Onde que esse passarinho vale mais do que essa geladeira e essa televisão? Mano? Eu fiquei com aquilo, um sacrifício para a gente adquirir aquela televisão, gente. Meu Deus do céu. Televisão velhinha, colorida, mas fazia a alegria da casa. Mas, troca, é troca. Foi lá. Saiu a geladeira, a gente bebia uma água geladinha. Tá certo que a geladeira não era lá essas coisas, mas estava quebrando galho, né? E a televisão, e chegou lá um passarinho lá. É troca, meu irmão. Uma vez ele foi trocar a casa boa que a gente tinha, a casa tinha 11 cômodos. Quantos cômodos? 11 cômodos, João, cada tinha. E fez uma troca lá, eu não entendi, fez uma troca. E quando eu fui lá, ver a casa só tinha uma sala, uma cozinha, um quarto e um corredor. Pequeno, eu falei, que troca é essa, meu Deus? Que troca só Jesus. Graças a Deus que Deus quebrou essa maldição na minha vida. Meu. Misericórdia. Graças a Deus. Mas eu tenho um irmão meu que está no vento com esse negócio aí. Meu.
Mas é uma coisa que tem que ser quebrado. É o avô que bebia, o filho bebe, e a filha bebe, e por aí vai, e a prostituição. Nós vamos chegar lá. Aguenta aí, tu vai ser liberto, amém? Tu vai ser liberto. Abra aí a sua Bíblia, no livro de Jeremias, capítulo 23. Quem está sendo abençoado, diga amém. Amém. Jeremias, capítulo 23. Verso 10 e 11. Porque a terra está cheia e a terra chora por causa da maldição. Os pastos do deserto se secam, porque a sua carreira é má e a sua força não é reta. Verso 11. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados, até na minha casa achei a maldade, diz o Senhor. Você acha que você é bom? Alguém falou, Jesus, tu é bom. Falou, eu não, bom é o Pai. Bom só é um, é meu Pai que é bom. Não tem para onde escapar não, meu irmão. Olha o que diz ali, volta aí, volta por 10. Não tem como escapar. A palavra do Senhor diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Uma vida hoje vale 17 reais. Uma vida hoje vale 10 reais. Uma vida hoje vale uma pedra de crack, meu irmão. Uma vida hoje vale mais do que um sapato que você calça aí, ó. Vale menos que o sapato que você calça. O celular que você está vale mais do que uma vida hoje. Porque a terra está cheia de adúltero, e a terra chora por causa da maldição. Os pastos do deserto se secam, porque a sua carreira é má, e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como os sacerdotes estão contaminados, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Nunca se preocupou-se tanto com o meio ambiente, com rios, matas, animais. O segredo para que nós venhamos ter um planeta melhor é corrigir os nossos erros diante de Deus. Não adianta cuidarmos de mananciais, mata, bicho, que hoje até o bicho vale mais que você. O ser humano mata o ser humano, vai na cadeia, paga uma fiança e é solto. Mata um bicho, fica lá para sempre. É a lei que a gente está criando, mas deixa isso para lá. É só um desabafo. Mas preste atenção. Lá atrás o ser humano errou. A terra sofre por causa dos nossos pecados. A terra está contaminada por causa do pecado do ser humano. Uma vez o ser humano se consertando diante de Deus, vivendo uma vida reta diante do Senhor, a terra vai ficar sadia também, meu irmão. Toma uma água aqui. Gasgou. É o desabafo. Não é o diabo não, irmão. É o desabafo mesmo. Fica tranquilo. É falta de água. Antigamente já falava assim, ai capeta, é o diabo. Não. O capeta pegou o pastor lá. Não é isso não. É falta de água mesmo. Antigamente era assim, né? O pastor engasgou lá. E o demônio está enforcando o pastor lá. Ó. A bateria do microfone acabou lá. O demônio entrou no microfone. Não. Isso é coisa de homem. Quando o ser humano se converter dos seus maus caminhos, a palavra diz, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Você sabe por que você hoje está degenerando mais rápido? A pessoa está envelhecendo mais rápido? Por causa do pecado, meu irmão. Se a terra não tivesse pecado, você ia viver 300 anos aí, enxuta, bonito, bonita. Mas o pecado, a cada dia, vai chegar uma época que o ser humano vai viver 30 anos. Hoje está ali, ó. Há 2000 anos atrás, quando a lei foi feita, falou que os 70 era enfado e canseira. Hoje, 30 já é enfado e canseira. 30 já está todo mundo já, uma dor aqui, uma dor ali. Naquela época,
Naquela época o ser humano vivia 300 anos, 200 anos, 100 e poucos anos. Já estava falando que 70 era infarto de canseira. Hoje é 30. E olha que às vezes é 20. Né, jovem? Estou cansado, pastor. Misericórdia. Mas o Senhor, Ele quer converter, meu irmão, essa maldição em bênção. Ele quer converter essa maldição em bênção. Abra aí a sua Bíblia, no livro de Malaquias, capítulo 4, verso 6. Malaquias, capítulo 4, verso 6. Olha lá. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Alando calabácia. Quando a escola bíblica dominical começou no Brasil, começou com as crianças, evangelista João. Ele converterá os corações dos pais aos filhos. A palavra do Senhor diz: instrui o menino no caminho que deve andar, para quando ele crescer, não venha se desviar dele. É muito fácil botar a culpa no governo, botar a culpa nos políticos, botar a culpa em tudo que a gente vê aí, mas é a tua responsabilidade, de mãe e de pai dentro do teu lar, de educador, de educação lá dentro lá. Como é que está? Você também é responsável. Você também é responsável pela educação que você dá aos teus filhos. Você é responsável pela educação que você dá dentro da tua casa. Se você não colocar limite na tua casa, não colocar freio, o mundo vai colocar limite no teu filho. O mundo vai dar um freio nele, minha irmã. Se ele é abusado com você, não respeita você como mãe, nem você como pai, não respeita adulto nenhum, ele vai pegar uma pessoa lá fora, meio complicada, e vai dar um jeito nele. Então a melhor coisa é você fazer a tua parte como pai e como mãe. Você corrigir ele lá. Aí a palavra diz ali, e o coração dos filhos a seus pais. Tem muitas jovens aqui que quer ganhar a sua família para Jesus, sim ou não? Sim ou não? Então com a tua atitude, jovem, com o teu comportamento, você vai ganhar sua mamãe e seu pai para Jesus. Eles vão começar a ver a tua mudança. Que filha obediente que eu tenho agora. Depois que ela começou a ir na igreja, ela ficou diferente. Tomara que ela continue indo para a igreja. Tomara que ela continue indo para esse culto aí. Eu estou gostando desse negócio. Que ela continue indo. Ela mudou de repente, rapaz. Está lavando louça sem eu mandar. Não está mais xingando palavrão. Está me ajudando dentro de casa. A mãe vai ver. Você sabe, a escola dominical começou no Brasil com as crianças. Os missionários davam dinheiro para as crianças participar da escola dominical. Os pais não entendiam por que os filhos, naquele horário, naquela hora, iam para a escola dominical. E os filhos começaram a mudar o comportamento dentro de casa. Os pais ficaram curiosos e falaram assim: peraí, eu tenho que ir nesse lugar onde meu filho está indo, porque eles estão melhorando. E aconteceu o quê? Aconteceu isso que você está vendo aí. Os pais levaram os filhos para a igreja. E ele converterá os corações dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Melhor lugar para o teu filho estar, para a tua filha estar, é dentro da igreja. Ele vai aprender coisa boa. Infelizmente tem pais, tem mães que brigam com a criança quando vem para um culto. Pelo amor de Deus. Não sabe o benefício que é. Não sabe. Como é que acontece a transmissão da maldição? Pecados cometidos pela família lá atrás. Uma porta se abriu. Um pai que traiu a esposa. Aquela porta abriu, a porta da prostituição. A porta da traição se abriu naquela família. A mãe vai falar assim: bom, lá em casa aconteceu, não teve muito problema, então minha mãe separou, vou separar também. Não tem força para lutar pelo casamento. Meu pai separou, então vou separar também. Não tem força para lutar pela sua vida. Foi roubado isso lá no início. Palavras que foram liberadas
Por exemplo, adultério, divórcio, suicídio na família, o espírito de suicídio que está na família há muito tempo. A mãe morreu, a mãe se matou, o pai se matou, a tia se matou. Tem que orar muito nessa área. Miséria, uma família que não desenvolve, uma família que não quer crescer, uma família que não quer estudar, uma família que quer qualquer coisa serve. Qualquer coisa que o mundo me oferecer serve. Não tem uma vontade de querer crescer, de querer ser uma pessoa melhor, querer ser alguém na sociedade, se tornar aí uma pessoa influenciável na sociedade, um médico, um advogado, né, um policial aí, um delegado, não sei, uma profissão digna, né? Não quer. Mas meu pai, nada contra, né? Você ser um ajudante de pedreiro, um pedreiro. Meu pai era um pedreiro cachaceiro. Eu vou ser o pedreiro cachaceiro também. Não, meu irmão. Tem que melhorar. Tem que querer uma coisa melhor. Né? Lá na minha casa, começa assim, ó. Lá na minha casa é assim, ó. O meu filho, com 4 anos de idade, dá uma bicadinha aí na cachaça aí. Dá uma bicadinha. Meu filho é homem, ó. Está mostrando para os amigos. Meu filho é homem, ó. Dá uma bicadinha na cachaça aí. Aí o filhinho vai lá com 4 anos de idade, 3 anos de idade, vai dar uma bicadinha na cachaça lá. Daqui a pouco o moleque vira um pinguço aí, não sabe por quê. Lá atrás a porta se abriu. Meu filho é baixo, meu filho é macho. Dá uma tragadinha no cigarro aí, ó. Moleque com 3 anos de idade, 4 anos de idade, para só mostrar para a galera, dá um trago aí. O moleque vai lá e toma aquele negócio, daqui a pouco se torna aí um maconheiro aí, Deus o livre. Se torna aí um cheirador, um fumador, porque a porta se abriu lá atrás. É sério. Não respeitava o filho quando era pequeno? Diga amém. Esse é o sai hoje, em nome de Jesus, é a palavra. Esse é o sai hoje. Sai em nome de Jesus, é a palavra hoje. Se tu botar em prática, meu irmão, tu vai mudar de vida e tu vai ver tua vida abençoada em nome de Jesus. Maldição também é transmitida através de trabalho de feitiçaria. A família foi acometida de um trabalho de feitiçaria. Alguém amaldiçoou aquela família. Maldição também é adquirida através de palavras que a mãe e o pai faz, ou algum parente com autoridade. Você é um burro! Seu burro! É ou não é? Na ignorância, naquela... Seu burro! São palavras. Você nunca vai ser nada na vida, seu trapo, coisa ruim. São palavras de maldição. Palavra negativa. Você nunca vai ser nada na vida. Naquele momento de ira, a mãe, com raiva do pai, transfere para o filho. Você é igualzinho seu pai, seu traste. É ou não é? É sério isso, meu irmão. Ela queria falar para o marido, fala para o filho. O filho paga pelo pato. A filha paga pelo pato. Aí a mãe está infeliz no casamento, a tia, a avó, bisavó, sei lá, está infeliz. O seu casamento, o meu marido começou assim, igual o seu. Já está amaldiçoando. O seu casamento vai ser igual o meu. Você pensa que vai ser melhor que eu? Vai ser igual o meu. Já está amaldiçoando o casamento da filha ou do filho. Palavra de maldição. Quando alguém fala assim, você vai me pagar em dobro o que você me fez. Vai ver só. Está lançando maldição em você. Mas Jesus nessa noite quer quebrar tudo isso, minha irmã. Jesus quer quebrar isso aí, Jesus quer amassar isso, vai falar assim, você vai ter uma vida abençoada, uma vida diferente, uma vida promissora, em nome de Jesus. Quer quebrar isso aí, minha irmã. Maldição que acontece involuntário. Eu posso fazer uma segunda parte dessa mensagem? Posso fazer? Eu posso parar aqui para a gente orar, porque
o negócio é sério, meu irmão. Posso parar aqui para a gente orar? Terça-feira, não falte. Terça-feira, não essa não, porque o Leandro vai pegar até terça-feira. Mas a outra terça-feira, eu vou dar continuidade a essa mensagem aqui, meu irmão. E tu vai ver o que Deus vai fazer. Eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Preste atenção na palavra. Preste atenção no que Deus fez. Você vai fechar o olho agora. Eu quero que você venha aqui na frente. Vem aqui na frente. Pode vir aqui no altar aqui. Você vai quebrar essa maldição. Os obreiros vão fazer algo diferente hoje. Você vai sair daqui hoje com uma marca. Nós vamos ungir a sua fronte hoje. Simbolizando a quebra de maldição. Você vai sair daqui ungida hoje à fronte. E maldição vai ser quebrada na sua vida. Pondere as palavras com a sua família. No seu trabalho, no seu salário. Essa miséria não dá para nada. Está amaldiçoando o seu dinheiro, o seu salário. Aí não dá para nada mesmo não. Pega o salário lá, Senhor, abençoa meu salário. Abençoa a minha empresa. Aquela coisa ruim que eu trabalho, você está amaldiçoando o teu emprego. Está entendendo? Está amaldiçoando o teu emprego. Esse barraco que eu moro é a tua casa. Abençoa o teu lugar onde você mora. Quando chegar em casa, coloca o pé lá e abençoa a tua casa. Amém? Abençoa a tua casa. Você, papai, mamãe, pega as tuas filhas, teus filhos, impõe as mãos sobre eles, e fala assim: eu revogo toda a maldição que eu lancei sobre as minhas filhas sem conhecimento, e eu abençoo minhas filhas, meus filhos, em nome de Jesus. Gravou? Você vai chegar em casa, vai pegar seus filhos, suas filhas, tá? Eu não cheguei ainda na gravidez, terça-feira eu vou falar sobre isso. Filhos rejeitados, tá? Vai pegar teus filhos, tuas filhas, vai colocar a mão sobre eles. E vai falar assim: eu revogo toda a maldição que eu falei sobre meus filhos involuntariamente. Senhor, me perdoa. Meus filhos, me perdoa. Mas eu abençoo vocês agora, em nome do Senhor Jesus, com toda a sorte de bênção que Deus tem para vocês. Oh, glória. Tu vai ver o que Deus vai fazer. Você vai ver o que Deus vai fazer. As coisas vão andar, meu irmão. Feche seus olhos. Obreiros, começa a ungir a fronte dessas pessoas aí. Unge a fronte deles. Tem aqui mais, ó. Aqui, ó. Tem mais. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito de Deus. Alando e anda calabaçore cantarame. Oh, Espírito Santo. Vai tocando, Senhor. Vai quebrando toda a maldição. Pois rabaixo e ande calabás. Meus filhos estão sendo marcados agora, meu Pai. Estão sendo selados com a tua bênção. A bênção é maior do que qualquer maldição. A bênção do Senhor é maior do que qualquer maldição. E eu revogo essa maldição em nome de Jesus. Eu te abençoo 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 em nome do Senhor Jesus Cristo. Com aquele sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Eu te abençoo, meu irmão. Eu te abençoo, minha irmã. Como ministro da palavra de Deus, eu decreto a bênção do Senhor sobre você. Senhor, assim como o profeta Eliseu chegou numa terra e aquela terra estava estéril, aquela terra estava improdutiva, aquela terra, Senhor, ninguém podia habitar nela, mas ele pegou a Deus um prato de sal e jogou, ó Pai, lá no manancial daquelas águas, e aquelas águas se tornaram águas saudáveis, águas boas para se beber. Eu quero te pedir agora, Senhor, vai na fonte da vida dessa pessoa agora, vai na fonte da vida dessa pessoa agora, vai na fonte da vida dela e derrama aquele sal, simbolizando o Senhor, simbolizando a tua presença, simbolizando, Pai, a vida. Eu repreendo qualquer bruxaria contra essa família, qualquer maldição hereditária, caia por terra pelo poder do nome de Jesus, ó Deus.
Eu abençoo a vida sentimental desta pessoa. Eu abençoo o negócio dessa pessoa. Eu abençoo, Deus amado, Pai querido, os projetos. Eu abençoo, ó Pai, os sonhos dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Oh, rabanda calabando kebenara candarada, ronda calabácia. Tem alguém sem ungir aí? Tem alguém sem ungir? Vai lá receber, vai lá receber, vai lá receber. Nós vamos fazer 7 unções a partir de hoje. Oh, Espírito Santo, vai quebrando toda maldição, vai quebrando toda maldição. Quando essa pessoa colocar a planta dos pés, ó Pai, no seu lar, na sua casa, ela verá a diferença. Amanhã o seu dia será diferente. Amanhã o seu dia será outro, ó Pai. Ela terá ânimo para vencer, ela terá ânimo para levantar, ela terá ânimo para lutar pelos seus objetivos, seus sonhos, seus ideais. Eu abençoo você em nome de Jesus. Oh, seja abençoado, seja abençoado, seja abençoado, seja abençoado. Receba a bênção de Deus, receba a bênção de Deus, receba a bênção do Senhor sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Oh, eu quebro toda maldição na tua vida. Eu quebro toda maldição em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós anulamos agora toda maldição. Anulamos agora toda maldição. Anulamos agora toda maldição sobre esse ministério, sobre essa igreja, sobre o ministério de louvor, sobre o ministério de obreiro, sobre os ministros, ó Pai. Nós repreendemos toda maldição contra esse ministério, caia por terra pelo poder do nome de Jesus Cristo, ó Pai. Nós abençoamos, ó Pai, aleluia, a escola dominical, abençoamos o culto de terça-feira, sexta-feira, o culto de domingo, abençoamos todos os eventos, ó Pai, desse ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Oh, Espírito Santo, oh, Espírito Santo, diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu aprendi como a maldição entra, mas eu aprendi também que hoje eu estou liberto pelo sangue de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu agir na minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Dê a sua melhor salva de palmas para o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Aleluias. Você está abençoado, meu irmão. Você está abençoado. Viva isso em você. Eu sou abençoado. Aquela palavra negativa. Eu falei aqui no culto passado, o que motivou a dar uma alavancada, uma palavra negativa. Não botei no meu coração, não. Eu peguei aquilo como ânimo. Bateu e voltou. Peguei como ânimo. Porque nós temos o Senhor Jesus. Amém? Pastora, em nome de Jesus, pastora, minha esposa, vem aqui em cima, em nome de Jesus. Nós abençoamos o ministério da Fiel. Eu abençoo a minha esposa em nome de Jesus. Quebramos toda maldição, ó Pai, sobre nossa vida. Toda retaliação do diabo caia por terra pelo poder do teu nome. Como diz a tua palavra, nós abençoamos as nossas vidas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Não deixe, meu irmão, de fazer o que eu pedi para você fazer. Os pais que estão aqui. Amém? Vocês são autoridade dentro da casa de vocês. Façam isso. Em nome de Jesus. Tá bom? Isso é sério. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Quero convidar você a estar conosco sexta-feira. No culto de busca do Espírito Santo. Se encher de Deus. Amém? Encher essa casa de Deus. A glória de Deus vem sobre você. Quem estava sexta-feira aqui? Quem estava sexta-feira? Você viu que o negócio mudou aqui, né? Porque aquela bola de fogo, aquele poder de Deus está aqui. Sexta-feira foi um negócio tremendo aqui, meu irmão. E vai ser diferente, pode ter certeza disso. Eu convido você. E domingo estaremos aqui também em nome de Jesus. Amém? Coloca a mão no seu coração. Senhor Deus, muito obrigado por este culto, pela tua palavra, por tudo que o Senhor fez aqui nessa noite. Obrigado pela libertação, ó Deus. Obrigado pela quebra de maldição na vida dos meus irmãos, na nossa vida, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.
Amém? Deus abençoe a todos. Até a próxima, em nome de Jesus. Terça